boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Entre Fórmulas, chegando aqui com mais um episódio para vocês, depois do Prix de Portland, primeira vez a Fórmula E correndo em Portland, muita coisa legal aconteceu, tem muita coisa para falar, e eu estou muito feliz porque nesse episódio a convidada da vez é a Carol Polita, que é engenheira mecânica e também produtora de conteúdo. Acredito que a maioria aqui que ouve Entre Fórmulas conhece a Carol, também tem muita gente que vai chegar pela Carol, então sejam bem-vindos aqui Entre Fórmulas. É levemente bagunçado, eu sempre gosto de dizer que o podcast, ele é mais solto, né? E aí a gente deixa a seriedade para os textos do site, mas assim, né? A gente tem aqui a parte séria e mistura a seriedade com zoeira e brincadeira e informação. Mas enfim, Carol, seja muito, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui no Entre Fórmulas para falar um pouquinho sobre esse Prix que foi maravilhoso. Eu não pude assistir ao vivo, mas a hora que eu fui vendo pelo Twitter, eu falei, meu Deus do céu, domingo de manhã eu preciso parar e assistir isso. Então, no domingo de manhã não tinha outras categorias que eu estava assistindo, parei para assistir esse Prix que foi, assim, fantástico. Bom, vamos entrar já nos tópicos aqui. Antes da gente começar, aliás, o papo todo, eu vou deixar aqui uns recadinhos. Aproveitando, galera, no episódio 32 teve entrevista com o Sérgio Sete Câmara, que foi antes da Prix de Jacarta, que foi feita a gravação dessa entrevista. Tem a versão dela em áudio e tem em vídeo também no canal do Entre Fórmulas no YouTube. Se você não viu, vai ver. É mais de 1 hora de papo. A gente fez uma linha do tempo da carreira do Serginho da Fórmula E desde 2020 até esse ano, e ele falou muita coisa legal, teve muita coisa bacana, então vai conferir. Recomendo para quem puder assistir no vídeo, porque tem momentos que é engraçado, assim, a gente dando risada, e tem coisas que só faz sentido com o vídeo. Fica aí de recomendação. E também, gente, se inscreve no canal do Entre Fórmulas, tá? A gente tá com 50 e poucos inscritos lá, e tem muita coisa legal. Toda vez que tem Prix, eu trago as entrevistas que os pilotos deram pós-Prix, que a Fórmula E manda esse material. Algumas coisas vêm legendadas, outras coisas não vêm legendadas. Então, eu faço a legenda de algumas coisas para colocar no canal. Então, inclusive, já saiu no canal sobre o Prix de Portland. E tem entrevista com o Pascal Wehrlein, que eu participo das coletivas. Então, tem entrevista minha com o Pascal Wehrlein, com o Maximilian Ginter, com o Nick Cassidy, com o Antônio Félix da Costa. Então, assim, entra lá para conferir esse conteúdo, que é bem legal. E se inscreve no canal também para ajudar o Entre Fórmulas aí a chegar num número bom aí de inscritos, que o trabalho é loucura, e vocês sabem que jornalismo independente a gente não recebe R$1 para isso, né? A gente faz por amor. Então é isso. Vamos entrar então no final de semana do Prix de Portland. Eu quero começar, na verdade, antes da corrida em si, falar de uma coisa que eu até trouxe para o Twitter, eu falei por cima, mas vou aproveitar aqui essa abertura, aproveitar que você está aqui também para falar sobre isso. Que assim, a Fórmula E, ela aposta muito as conquistas que a categoria tem. Então, teve um momento lá que o Mitch Evans fez lá, uma das voltas com velocidade mais alta da categoria até então, e a categoria foi e postou isso. E como sempre tem uma galera, nossa, Fórmula E comemorando que fez lá uma volta de 200 e sei lá quantos quilômetros, 280 e poucos quilômetros por hora, lá. Como, tipo, ai, nossa, os caras comemorando isso. Gente, pra Fórmula E, cada coisinha dessa é muita coisa. Eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que a Fórmula E não tem nem 10 anos de existência. A gente tá na nossa 9ª temporada da Fórmula E. E a Fórmula E, ela avançou muito em 9 anos, né? A gente lembra que as primeiras temporadas, as 4 primeiras temporadas, a bateria não aguentava 30 minutos de corrida. Os pilotos tinham que sair do carro, trocar de carro para poder correr. E a gente está no 9º ano da categoria, a gente já está na 3ª geração de carros, com a bateria que aguenta 1 hora de corrida, ou até um pouco mais, porque entra safety car às vezes e tal lá, sem ter troca, o carro rápido. E assim, eu sei, queremos mais corrida em autódromo, queremos não sei o que, tudo bem, essas coisas elas vão acontecer conforme o tempo, a tecnologia, tem gente trabalhando nisso, tá avançando. Só que a gente também tem que celebrar as pequenas conquistas, porque elas que fazem, né, a gente trilhar o caminho que tá até agora. Então, assim, o que é? É besta porque em toda a categoria 1, 2 e 3 isso acontece. Show! Só que para essa categoria em específico é uma grande coisa. E essa temporada está sendo uma temporada onde a Fórmula E está batendo um monte de recorde dela mesma.
né? Foi na Trix de São Paulo que a gente teve a volta mais rápida com o Sérgio Sete Câmara, que é uma volta mais rápida, não o tempo, né? A velocidade do carro, isso dentro de corrida. Porque, obviamente, quando eles estão em volta lançada em classificação, eles vão mais rápido, porque você não está disputando posição com ninguém, tudo mais. Né? Em linha reta, você chega numa velocidade mais rápida. Mas, no meio de uma corrida, não dá para você atingir o máximo do carro. Na própria Fórmula 1 também, no meio da corrida, eles não chegam no máximo do carro, porque não tem como. E aconteceu em São Paulo e agora aconteceu em Portland, o Mitch Evans, acho que depois o Mitch Evans, o Jake Dennis acabou até superando em Portland mesmo, mas eu ainda não verifiquei essa informação. Mas assim, é uma categoria que está nessa categoria não. Essa é uma temporada que está sendo a temporada histórica para a Fórmula E, em vários sentidos. Então assim, gente, faz todo sentido para a categoria comemorar essas coisas e sinto muito para a galera que não consegue entender isso, que para a categoria é relevante, né? Para a categoria em si. E não tem nada que possa comparar a Fórmula E. Por mais que seja uma categoria de fórmula, você não tem uma outra de fórmula para falar, olha isso e aquilo. Não tem. Então, às vezes a galera quer comparar com outras categorias que funcionam de outra forma, né? E o que eu acho que é importante as pessoas entenderem que, assim, se a gente colocar o carro da Fórmula E para andar em linha reta e não pensar em questão de consumo de bateria nem nada, ele vai ele bate fácil os 300 km por hora, né? Então, assim, se a gente está pensando em velocidade de reta que a gente não se preocupa, ele é um carro rápido. Mas a gente tem que pensar que, assim como numa categoria que usa motor a combustão, tem que ter o gerenciamento. Então, eles têm que gerenciar essa bateria. Eles não podem só sair sentando o pé no carro e achar que vai estar tudo certo. Então, eu acho que é sim para se comemorar. É sim uma categoria que hoje é uma categoria muito rápida, atinge boas velocidades máximas. Ele é um carro pesado, isso a gente tem que lembrar também. Ele é tão pesado quanto um carro de Fórmula 1. Então, você tem um gasto energético para tirar ele da inércia, de tudo. Tudo bem que quando a gente fala em motor elétrico, o torque ele é instantâneo, né? Então, assim, o comando de tipo anti-carro, ele é automático, é no mesmo instante. Então, tanto que na mecânica do carro lá, eles têm que ter algo para não permitir, senão o piloto seria ejetado do carro. Então, assim, ele é um carro eficiente, mas a forma como os pilotos lidam com ele precisa ser cuidado. Por quê? Porque eles precisam realmente gerenciar essa bateria, como você falou, para ter todo aquele tempo de prova. Às vezes tem safety car, eles colocam mais voltas na corrida. Tudo bem que hoje a gente tem um motor já de regeneração que é ali que ajuda, mas eu acredito que tem que comemorar sim. O Gen 3, eu tenho várias pontuações sobre a aerodinâmica dele que é meio bizarra e um pouco perigosa, mas essa parte de potência a gente não pode falar mal do carro. Não tem como, não tem como. E quando as pessoas, às vezes elas esquecem que o motor elétrico ele pode dar tanta potência quanto o motor a combustão, e o torque, né, o poder de força desse motor, propriamente dito, ele é muito forte. Então, eu acho que tem que comemorar sim, tem que comemorar que os pilotos estão conseguindo bons desempenhos. E o que você falou é muito importante também, né? É comemorar, e claro, ninguém tá ignorando o fato do Gen 3 tem muitos problemas. E a gente sabe que muitos problemas do Gen 3 também se levam em conta que a gente teve uma pandemia, né, em 2020, 2021. Muitos componentes demoraram para chegar. Foi um carro que muita coisa acabou sendo feita às pressas. Tanto que o Gen 3 era para ter estreado no ano passado, então ele está estreando esse ano. Então tem muita coisa para ser arrumada. Esse Gen 3 ele ainda está em construção. Então, por exemplo, todas essas questões, né, problema com frenagem que está tendo muito agora, zero freio de emergência, justamente para ajudar nessa parte. Mas com certeza agora, quando acabar o campeonato, trabalhar em muitas dessas questões que os pilotos e as equipes levantaram para na próxima temporada alguns desses problemas já estarem resolvidos. Eles também vão olhar a questão do modo ataque, talvez colocar em lugares diferentes em alguns traçados, mudar o lugar, né? Só que são coisas que, assim, a Fórmula E, como todas as categorias, nunca vai ser perfeita. Vai ter sempre esses defeitos. Mas uma coisa que eu sempre elogio é que é uma categoria que ela ouve muito os feedbacks que ela recebe, né? Então, os pilotos, por exemplo, a categoria nunca quis colocar pneus
diferentes, porque quer usar o mesmo pneu para a rua, só que aí os pilotos sempre bateram na tecla. Claro, a gente está correndo, uma competição, apesar de pensar em tudo voltado para a rua, para ser perto do público, só que nós estamos competindo. E eles sempre bateram na tecla de ter um pneu slick, pelo menos, bateu tanto na tecla que, inclusive, tá no site Entre Fórmulas, saiu o documento digital, porque a Fórmula E já vai começar a trabalhar no Gen 4 esse ano, justamente para evitar os problemas que a gente está tendo com o Gen 3 agora na próxima geração e já deixar esse carro alinhado quanto antes. Então saiu um edital de 142 páginas, eu trouxe os principais pontos no site do Entre Fórmulas, e uma das coisas que está sendo considerada é ter pneus slicks no Gen 4, né? Ainda não tem muita informação porque o edital de pneu é separado, então vai sair em breve. Eles querem muito mexer na aerodinâmica do carro, talvez fazer kits aerodinâmicos que nem tem na Indy, precisa proporcionar que as equipes possam fazer formas diferentes de lidar na corrida com o carro, vai ter uma potência a mais. E é óbvio, quanto mais rápido o carro, a tendência é que com o tempo a Fórmula E ela comece a correr cada vez mais em autódromo. Eu acho que ela nunca vai perder a rua, porque o DNA dela tá na rua, e eu gosto particularmente das corridas em rua. Só que, dependendo da velocidade que o carro chegar, em alguns lugares não vai ser viável você correr na rua. Então vai ter que ir para autódromo. Então vai chegar num ponto, eu sempre acho que vai ser tipo que nem a Fórmula 1, que a maioria das corridas são em autódromo, mas eles têm pista de rua. Acho que a Fórmula E não vai chegar a ser a maioria autódromo. Acho que eles sempre vão tentar buscar lugares que tenham pistas de rua mais abertas, mais amplas. Mas onde não for possível, acho que eles vão equilibrar, né? Até porque a gente tem a mecânica do carro, ela pede pistas de autódromo muito específicas, né? Então a gente não consegue colocar. E todo mundo fala assim, por que não vai para Interlagos? Interlagos ela é inviável para a Fórmula E atualmente. Por quê? A gente está falando de um carro onde 40% da energia para ele andar vem de frenagem. Interlagos tem boas partes de frenagem? Tem, mas a gente tem muita curva de alta. É um circuito muito grande. E não tem as frenagens necessárias para reabastecer essa bateria, né? Para recarregar a bateria. Então, eu acho que eu concordo com o que você falou. A gente vai ter, assim, mistos entre autódromo e circuitos de rua, mas os autódromos, eles precisam ser muito específicos. Isso eu acho que é o nosso que não vai mudar. Porque é o DNA da categoria. É ser motor elétrico e ter a eficiência energética de um motor que ele só pega ali a energia de frenagem. Então eu acho que... Mas tem autódromos legais, assim, que eles podem correr, que são mais travados, que dá corrida boa. Eu acho que... E essa questão também a gente tinha muito antigamente, que... Muito antigamente não, porque a categoria não é tão velha, né? Mas logo no início, os carros, eles eram mais lentos mesmo. E você trazer eles no circuito de rua, onde você... No circuito de... No autódromo, né? No traçado de autódromo, onde você via, por exemplo, a Fórmula 1, meio que despencava a categoria. Ela falava assim, putz, olha... pessoal fazer comparativo, pipipopopô. A categoria não aguentava direito nem a rua no começo. Exatamente. Então, daí, assim, criou-se isso. Mas eu acho que hoje, assim, a gente tem alguns autódromos que são legais para se trazer a Fórmula E, que podem dar boas corridas, mostrar o potencial e ser um circuito que agregue, né? Porque sempre tem... Eu acho isso uma coisa muito legal também da categoria. Eles ainda tentam correr em cidades para chamar atenção, né? Eles ainda têm essa questão de tipo, vamos para os países, vamos para grandes cidades, chamar atenção para a categoria, para sustentabilidade, para todas as visões que tem, né, na categoria. Mas eu acho que Portland mostrou que, cara, 403 ultrapassagens é muita coisa. E então mostrou assim que tem autódromos sim que podem receber e nos dar boas corridas. Vamos começar já com polêmica, para tirar as polêmicas na frente. A gente teve a questão da DS Penske, né? Que deu o que falar. E é até bom que você tá aqui, que você entende das coisas, que para mim as coisas eu entendo mais ou menos, eu leio, depois eu esqueço, que é só assim, né? Eu vou até trazer aqui o que aconteceu. Durante o TL2, antes do TL2, os mecânicos foram lá da DS Penske que instalaram o equipamento no carro deles. Primeiro que você, no regulamento da Fórmula E, regulamento esportivo e técnico, você não pode... os mecânicos não podem fazer alterações no carro fora do box, né? Lá na pista, no pit lane, quando já está liberado para entrar na pista. Que era o caso. Eles já estavam todos se posicionando
deixando os carros ali para entrar no TL2, até porque lá em Portland, como é para Indy, tem um formato diferente, então os carros tinham que estar fora do box, tinham que já estar alinhados no pit lane por causa do espaço e tudo mais, enfim. O que acontece? Os fiscais flagraram os mecânicos mexendo no carro, e aí depois foram verificar após o TL2 e foi descoberto que quando saiu a notícia, saiu que era o leitor de código de barras dos pneus, porque isso foi que saiu no documento. O primeiro documento que saiu com essa informação. Depois o documento saiu corrigido, né? Só que aí tava. Quando esse documento foi sair, já tava para começar a corrida. Então, muita coisa acontece, então a gente só vai entender as coisas depois que a corrida acaba, né? Mas o que era? Era um equipamento de identificação por radiofrequência, né? Que coleta os dados em tempo real dos outros carros, conforme eles passam perto de onde está o equipamento, que no caso era o carro da Penske, né? E aí eles receberam uma punição em dinheiro, né? O Van Dorn e o Verne largaram do pit lane na corrida, eles também receberam uma multa de mil euros cada um, pelo fato dos mecânicos estarem mexendo no carro deles, que não pode. Só que gerou um monte de discussão em relação a isso, porque assim, que em inglês a sigla é RFID, né? Esse equipamento de radiofrequência, ele até, pelo que eu li em algumas matérias, depois a Carol pode explicar melhor, ele é até comum em algumas outras categorias, alguns lugares até que usam, só que na Fórmula E isso não acontece até onde se sabe, porque assim, pode ser que baixo dos panos, cada equipe aí, cada um joga o jogo, é um jogo, cada um faz o seu. Tanto que o Verne foi nas redes sociais postar defendendo a equipe dele, falou que era um absurdo que a FIA tá tentando fazer, que eles estavam parecendo roubar dados de todo mundo, só que esse equipamento ele nem rouba, nem pega, nem coleta informação tão crucial assim, lá, e que é muito comum nesses lugares, só que assim, um errado não faz dois certos, não é porque acontece em outra categoria, se nessa não pode, então você, acabou, você está errado. Independente, eu entendi o argumento dele, ele falou, e outras equipes com certeza fazem isso e a FIA não sabe. Tudo bem, só que não foi provado. Você tem prova das outras equipes. Então, se você não tem prova, não tem como você falar isso. Então dá para entender o lado dele. Porém, se não pode, não pode. Não é porque acontece lá que acontece aqui. E assim, a gente tá falando de coleta de dados, né? Então. E é uma categoria puramente software, né? Exatamente. A gente tá falando de carros que são muito parecidos. Então, coleta de dado vale ouro, gente, vale ouro. E então, eu acho que assim, ficou barato. Foi uma coisa que eu até comentei no Twitter, eu comentei também com o meu grupo de apoiadores. Falei, gente, eu achei que ficou barato para Penske, porque eles estavam nos Estados Unidos e a Fórmula E não quer se indispor com os Estados Unidos. Para mim, ficou barato eles irem para a corrida. Por quê? Porque eles fizeram uma quebra escrota de regulamento. Três quebras de regulamento. Não, porque assim, beleza, mexeram no carro. Ah, beleza, às vezes acontece. Eles mexeram no carro, colocaram um dispositivo que não pode. Só te cortando rapidinho, mexer no carro é errado, algumas equipes fazem mesmo sabendo da multa. O Tickton teve, o Nico Miller acabou. Não, o Rasch e o Hughes também, porque a McLaren teve que corrigir o problema mecânico no carro quando o carro já estava saindo. Mas aí são outros 500. É consequência. Exato. Então assim, mexeram no carro, dispositivo que não pode, questão de você pegar dados de outras equipes ali na cara dura. Então, assim, bem no fim, para mim, para Penske saiu saiu o troco do pão ali. Por sabe? que fazer isso em Portland? Porque assim, a Penske é uma equipe americana, a Andretti também. Pode ser que eles tenham conseguido equipamento lá em Portland, algumas pessoas levantaram isso. Só que assim, você tá correndo em casa. Todos os patrocinadores, porque como eles eram o time da casa, a Penske e a Andretti, principalmente, eles falaram muito disso. Os chefões estavam lá, as pessoas que trabalham nas empresas estavam lá convidadas. E aí, você passa esse papelão, você ainda tem que ver a Andretti conseguindo a pole position com o Jake Dennis, com ele ficando em segundo na corrida e virando líder do campeonato. E aí você fez esse papelão todo. Cara, por que eles foram fazer isso em Portland? Então, aí que vem a teoria que as equipes já fazem isso. Sabe? Eu acho que as equipes elas já fazem. A questão é que foi pego pelo momento no qual eles colocaram o sensor. Sabe? Então, assim, foi uma coisa puxando a outra, puxando a outra, daí que descobriram. Então, eu acho que, assim,
talvez já estivesse na rotina. Portland, por ser um autódromo, então um circuito diferente, acho que valia ali a coleta de dados, sabe? Por justamente muito mais rápido, etc, etc. Mas eu acho que não foi a primeira vez que eles estavam colocando isso no carro. Não, eu acredito que Porque todo não mundo faz essas coisas por baixo dos panos. Tanto que, pelo jeito que o Verne falou, tanto não só o que ele postou nas Exato. redes sociais, ele deu entrevista, puto, falando um monte de coisa. Com certeza, é aquilo que a gente já falou, acontece, com certeza deve acontecer, porque assim, tá todo mundo querendo ganhar e tirar o melhor da disputa de software. Só que, enquanto você não for pego, tá tudo bem. Se você foi pego, Sim. a história muda de Então. figura. E daí é justamente isso. Então é isso que eu acho, assim. Mas aí apagaram esse papelão na frente de todo mundo. A gente sabe que Penske e Andretti têm a rivalidade lá da Indy, né? E então teve todo esse. Ai, gente, assim, mas eu sinceramente acho que eles não tiveram punições mais severas justamente por estar nos Estados Unidos. Também Então, acho. isso não foi uma coisa que só eu achei, várias outras pessoas também me falaram, eu li algumas outras assim, que, tipo, ficou barato para a DS Penske, por quê? Porque eles estavam nos Estados Unidos. Que talvez se tivessem em alguma outra localidade, as punições teriam sido mais severas, assim, seria... E eu acho que por conta disso, agora a FIA vai ficar um pouquinho mais em cima das outras equipes também. Porque Com agora que toda foi certeza, pego, com certeza. abriu, Que a abriu, FIA, abriu a uma coisa caixa que de a FIA Pandora. gosta é meter punição para pegar dinheiro. Não, Então, abriu a caixa assim, de Pandora. Agora quem você pode ver. coletou, coletou. Quem não coletou, não coletou. Exatamente. Agora eles vão ficar mais em cima, provavelmente eles vão fiscalizar muito mais vezes os carros, vão ficar muito mais atentos. Você pode ter certeza aí que os chefões eles já mandaram no grupo do Zap o Penske. Tá de zoeira, né? Certeza que eles já disse, pô, Certeza que os chefes de equipe lá, o Ian James, o Barkley, o Silvan Felipe, tá tudo mandando lá. Pô, Jay Penske. Pelo amor. Tanto pô, que o Jay Penske é tão cara de pau, vou falar. Agora é o momento protesto. Que sempre tem aquela câmera que fica no box das equipes mostrando chefes de equipes. Então, antes da largada, mostrou todos. Teve uma câmera que mostrou, tipo, ação de todos os boxes, tipo, na hora da largada. Você vê a carinha de todos os chefes no box da Penske. Quem tá na frente é um engenheiro e tá o Oliver Turvey na frente, que para quem tá chegando agora, com certeza muita gente vai vir através de você. Oliver Turvey é um piloto que correu na Fórmula E da primeira e oitava temporada na New. Ele é engenheiro, ele é formado, ele se formou em Cambridge, ele é super condecorado, inclusive na carreira, na fase universitária dele, ganhou o prêmio, ele tem condecoração Blue lá, que é super importante. Então, muita coisa do carro, da Nil, coisa de engenharia, ele entende, ele ajuda, ele trabalha em dados, ele entende de dados. E agora ele tá na DS Penske trabalhando, dando esse suporte também, mas ele trabalha com várias coisas, que o homem é mil e uma tarefas. Ele tá cuidando da parte de comunicação, também da Penske, ele fala lá, também tá ajudando nessa parte de engenharia. E ele sempre tá ali acompanhando o Jay Penske. Tanto que na transmissão ele sempre aparece. Toda scrap box da Penske ele aparece. Só que, geralmente, quando mostra os chefes, vai mostrar o Jay Penske. Esse de Jay Penske não sentou lá na cadeirinha onde foca no chefe, não. Ele tá lá no fundo, com óculos escuros, ainda escondido, assim, atrás do negócio. no E muro deixaram da na cara do vergonha. Turvey. Certeza que ele recebeu uma ligação mal educada do pai dele, né? Certeza. Assim, ô, tá de zoeira, né? Pensando, fazendo eu passar essa vergonha. O Michael Andretti tava lá. Aí ele só fazendo eu passar vergonha na frente do rival. Na frente dos meus inimigos, ele mesmo. Ai, Mas Jay essa Penske. é a treta. Vamos ver o desenrolar aí dos próximos capítulos, principalmente que tá na reta final do campeonato, né? Mas enfim, na corrida, entrando na corrida, a gente teve um safety car que entrou no começo lá com o Roberto Merhi, lá que tá correndo pela Mahindra desde que o Oliver Rowland saiu. É a segunda corrida dele com a Mahindra. Aí o carro dele parou lá, ele abandonou na volta 5, na curva 8, né? E aí, um pouco depois disso, a gente teve o Nico Miller sofrendo um acidente. O Nico Miller, ele teve um problema com a frenagem do carro. Antes desse problema com a frenagem do carro, ele deu entrevista pós-corrida e ele falou que ele teve
alguma colisão que é super comum na Fórmula E, eles se batem muito, porque eles estão sempre disputando posição. Teve alguma colisão com alguém que ele não lembra quem, que isso fez com que a asa, né, da dianteira do carro meio que entrasse meio que para baixo do carro. Então teve até um momento na corrida que apareceu ele meio que levantando poeira ali, porque tava raspando esse negócio no asfalto, né? E aí, um pouco depois disso, a frenagem do carro acabou não funcionando direito lá na curva que ele foi virar lá. E ele acabou perdendo o controle e bateu no muro. E depois ficou tudo bem, ele saiu do carro e tudo mais. Na transmissão aqui do Brasil não foi falado, mas na transmissão original da Fórmula E, o narrador oficial lá, o Ben Edwards, ele informou que até a Abt soltou essa informação, parece, a batida o impacto dele no muro foi de 27G. Tanto que depois o médico, o cara aparece, né? Apareceu na transmissão, né? Ele foi levado para checagem, como normalmente sempre acontece nesse tipo de situação, né? Eles têm que passar pela checagem médica, e acho que até depois ele iria passar de novo no hospital depois do EPRIX, para ver se tá tudo ok, mas ele foi estar se sentindo bem, tá tudo bem. Mas que ele ficou um pouco frustrado, porque a Abit estava ali, né, conseguindo disputar ali no top 10 e descer, e ele sempre bate na cara do gol, coitado. Eu sempre brinco aqui que faz umas corridas que não estão deixando o menino pontuar. Ele tá tentando um pontinho só, e tá tentando ir atrás de mais um pontinho, e não deixa o Nico Miller pontuar. Mas esse problema é um problema que já aconteceu em outros momentos, o problema da frenagem, que é uma das questões, né, em relação ao Gen 3 que a gente já falou aqui. E, de certa forma, esse safety car atrapalhou a estratégia de algumas equipes que estavam ali tentando fazer um gerenciamento de energia, tentando conquistar umas posições. Muita gente tinha ativado o modo ataque. Então, o safety car entrou e lascou com a corrida de muitos ali, né? Então, eu até anotei, né? Porque eu assisti a corrida, fiz algumas anotações durante a corrida. Justamente essa questão da frenagem, de novo, né? E logo que o Nico Miller bate, mostrou bem certinho. Tava o Cassidy, o da Costa e o de Graça tinham acabado de ativar o modo ataque. Tinham acabado. E daí eu falei, vixe. E porque aquele safety car ele demorou, porque daí era uma batida mais feia, ficou mais tempo. Ainda bem que o Nico Miller tá bem, ele saiu bem rápido do carro, né? O que sempre deixa a gente bem aliviado, né? Ele saiu desesperado, coitado, porque o carro tava bem ali na curva e o medo dele de alguém De alguém bater. De bater, que ele saiu correndo. Ele saiu pulando igual uma perereca. Mas, então, ele é tipo, bem isso. E daí essa acho que é um dos quês, assim, né, da Fórmula E. É justamente isso, porque você ativou o modo ataque, meu filho. Tô nem aí pro que vai acontecer durante estar com o modo ataque ativado. Ativou. Então, realmente, deu aquela boa bagunçada na corrida. Por sorte, assim, nessa temporada, o modo ataque, muita gente que tá criticando muito também, ele não tá fazendo muita diferença em certas corridas, ele não tá fazendo tanta diferença. Porém, todavia, entretanto, ele ainda é uma coisa que tira o piloto da trajetória normal da pista, né? Em algumas pistas, por mais que o modo ataque não esteja fazendo tanta diferença na questão da velocidade em si, mas ele causa essa mudança de posições. Claro que em Portland, pelo que eu percebi, não mudou tanto, porque por ser autódromo, tava mais aberto, e as equipes também souberam ativar um momento muito bom. Tipo, tô usando o exemplo é o caso do Norman Nato. Quando ele passou no modo ataque, ele não perdeu a liderança dele, ele conseguiu manter a liderança, justamente porque estava naquela curva que possibilitava que ele pudesse sair na frente. E aí, aquela coisa, às vezes mudando o modo ataque de lugar, quem sabe na próxima temporada, mude também a configuração. Mas aí são coisas que você só tem como saber conforme acontece, né? Essa questão da frenagem também já foi levantada, então eles vão trabalhar muito em cima disso quando acabar a temporada, porque também agora não dá tempo de mexer muito, tanto que eles colocaram esse freio de emergência para tentar meio que ajudar de certa forma. Mas foi uma batida, assim, meio que assustou até um pouco, assim, porque o carro bateu e depois voltou para a pista, né? Então tem também esse perigo, né, de o carro quando bate e volta para a pista de outros carros baterem no carro, né? Felizmente nada demais aconteceu, mas ficou um safety car aí por muito tempo na pista, até teve uma hora que ia recolher, não recolheu, ficou até um pouco a mais,
Por sorte, nessa temporada, agora a Fórmula E tá colocando as voltas adicionais, então a partir de 4 minutos que o safety car fica na pista, depois de depois de um certo, a partir de 4 minutos. Após um certo tempo que o safety car tá na pista, ou se entra mais de um safety car na pista, a cada 4 minutos de safety car é colocado uma volta adicional, a cada 4 ou 5 minutos de safety car. E a gente teve 4 voltas adicionais aí, que inclusive fez toda a diferença aí pro Jake Dennis na briga por posição. Se ele tivesse uma volta a mais, talvez ele até conseguiria ter pego a liderança da prova. Mas, enfim. E aí eu já quero entrar. Eu vou falar do pódio, dos pilotos do pódio, porque tem coisas muito pontuais para falar da corrida deles em si, tá? Vamos primeiro falar do vencedor da corrida, o Nico Cassidy. O Nico Cassidy, não, o Nick Cassidy. Opa, deu uma misturada aí nos nomes. Fusão aqui. O Nick Cassidy, que largadaça do Nick Cassidy, que saiu de P10. Piscou, tava lá, ele largou de P10. Na volta 2, ele já tava em P6. E na volta 4, ele já estava em P1. Né? E aí depois ele ficou administrando. Perdia a posição, voltava. Perdia a posição, voltava. Essa vitória dele foi o 6º pódio do Nick Cassidy na temporada. A 3ª vitória dele, né? Porque ele venceu a 2ª corrida da rodada de Berlim. Da rodada dupla de Berlim. Ele venceu em Mônaco e agora venceu em Portland. Né? Então, assim, que temporadaça do Nick Cassidy. Eu tô com o Nico na cabeça, quase nem comigo. Mas, enfim, tá sendo uma baita temporada do Cassidy. Eu tenho falado dele desde o começo da temporada, porque por mais que ele não tivesse conseguido pódio no começo, ele tava com um ritmo muito forte, conseguindo pontuar em praticamente todas as corridas da temporada. Isso é muito importante na Fórmula E. E foi uma corrida inteligentíssima da parte do Nick Cassidy. A administração de energia também muito bem feita dele e da equipe, a estratégia. Se livrou de confusão, soube a hora de brigar, ele escolheu as batalhas que ele foi lutar, sabe? Ele soube escolher as batalhas dele, né? Eu acho que assim, primeiro que a largada dele foi muito limpa, né? O que na Fórmula E anda sendo meio difícil, porque o pessoal fica meio ali misturado. Ele teve uma largada muito limpa, o que eu acho que fez muita diferença, né, para ele. E depois a administração de corrida, né, que isso é uma coisa muito legal e peculiar da Fórmula E. Você não necessariamente você liderar a prova inteira é uma coisa boa. Então, essa questão que ele teve ali de realmente ficar entre os primeiros, saber o horário de atacar, até a questão de, por exemplo, ele era um que estava com o modo ataque ativado quando deu o safety car, mas isso não fez que a estratégia deles desse tanto errado. De alguma forma, no fim ali, deu boa. Mas eu acho que foi um bom jogo, assim, da equipe dele. Eu acho que só precisam melhorar realmente na classificação ali para talvez não precisa ter que ficar escalando tanto. A sorte foi o que ele falou. Tem pistas, principalmente com o Gen 3 e com a velocidade do Gen 3, com tudo que ele proporciona, a aerodinâmica dele, que é meio bizarra e que muitas coisas acontecem. Algumas pistas, a classificação não faz tanta diferença. Claro que é bem melhor você estar mais perto do primeiro lugar do que você estar mais longe. Porque às vezes alguém lá atrás, largar lá de trás e ficar lá atrás, acontece muito acidente, muita confusão. Então é melhor você estar mais perto. Porém, pistas como a de Portland proporcionam muitas ultrapassagens. Berlim também. Então facilita com que, por mais que você largue de 10º, você consiga chegar na frente. E até em pista de rua mesmo, Mônaco, apesar de ela ser mais fechada, a Fórmula E está muito bem em Mônaco. Né? O Nick Cassidy largou de 9º lugar em Mônaco e ele venceu aquela corrida. Então, tem corridas, não é nem pela questão do espaço da pista em si, mas o traçado, ele proporciona muitos pontos de ultrapassagem. Tem pistas que são mais truncadas, como Jacarta. Londres também vai contar muito você fazer uma classificação boa para ir bem na corrida, porque ela tem lugares específicos de ultrapassagem, Londres. Né? Ela também é um pouco mais truncada, não é truncada igual Jacarta. Geralmente a corrida em Londres também é bem movimentada, bem mais que Jacarta, mas ainda assim não é tão
louca quanto outras pistas da Fórmula E. Então, Portland, eles já sabiam, os pilotos já sabiam que a classificação não era o ponto mais importante. Mas a Envision tem, sim, essa dificuldade aí na classificação. Eles não rendem tanto quanto na corrida. Claro, teve classificações que o Nick Cassidy conseguiu ir bem, mas, geralmente, ele corre atrás das corridas mesmo, assim, né? Isso tem uma coisa, assim, que eu venho notado na temporada, que, por exemplo, tem equipes que causam muito bem na classificação. Como a gente viu esse final de semana, a Nissan e a McLaren foram muito bem nas classificações. Mas chega na corrida, o carro ele é bom de classificação, ele não é bom de corrida, né? E isso, por exemplo, a Envision tá ao contrário, né? Ele é um carro que aguenta a corrida, obviamente o piloto faz diferença, né? Mas tem algo ali que para mim, por exemplo, na Nissan não faz sentido. Que tipo, os E também caras... pilotos que têm um talento a mais para a volta lançada, porque na classificação é você por você mesmo ali. Exato. Então, aí tem várias questões, por exemplo, carros como o carro da Abt, o carro da New, eles todos ali são muito fortes na classificação, inclusive dessas equipes menores. Mas quando chegar na corrida, tem toda a questão do gerenciamento de bateria. E aí o ritmo de corrida, algumas equipes têm mais dificuldade. Então, é o caso do Powertrain Nissan, é o caso do Powertrain da Mahindra e do Powertrain da New, né? Mas, e tem equipes que têm um powertrain mais potente, que aguenta mais essa questão do gerenciamento de energia e desempenha melhor na corrida, né? E é o caso da Envision. A Envision, na verdade, é uma equipe que eu tenho um carinho muito grande, porque foi uma equipe que as pessoas esqueceram muito no Gen 2. E foi uma equipe que brilhou muito no Gen 2. A Envision foi a equipe que mais teve... depois da Tetita, da falecida Tetita, a equipe que mais pontuou no Gen 2 foi a Envision. Só que a Envision não conseguiu o título. Ela bateu na trave algumas vezes, mas não conseguiu nenhum título durante o Gen 2, que quem dominou foi a Mercedes e a Tetita. Mas ela teve mais ponto, mais desempenho do que a Mercedes, né? Ela teve mais resultados, assim, em questão de pontos, né? Então é muito louco isso. E muita gente acaba esquecendo do quão forte a Envision é. Né? A Envision é uma equipe muito forte. Desde o Gen 2 ela está sendo muito forte. Então tá sendo legal ver a equipe finalmente ali Colhendo de fato sendo colocada como uma equipe que pode conseguir um título. Né? Isso quase aconteceu na sétima temporada com o Robin Fries. E, cara, o Nick Cassidy também tá num crescimento, desde que ele entrou até agora, é muito bom. O amadurecimento do ano passado para cá, o que ele amadureceu enquanto piloto é muito. E ele tá no momento perfeito, assim, para brigar por esse título, né? Eu vejo assim que é uma equipe muito boa, tá com powertrain, tá com o melhor powertrain, né? O Jaguar tem o melhor powertrain. Pra mim exatamente, pra mim a Jaguar é o melhor powertrain que a gente tem nessa temporada. É disparado, assim, a gente vê que dá muita diferença. Então, eu sinto que ele é um bom piloto e a gente pode ainda tem muita coisa para ver deles no Gen 3, assim. Então, realmente, uma corridaça dele, obviamente, da equipe. Mas eu vou dizer que me preocupa um pouco algumas equipes. Igual você citou, assim, que tipo, o piloto vai bem, volta lançada, e daí você chega na corrida dá até um desespero. O Fenestraz é um que me dá um desespero. Falei, gente, eu já cansei de gostar desse latino. Porque dá um desespero. Tipo, pô, você vê que, nossa, dá tudo errado. E quando não é ele que erra alguma coisa, é o carro que não aguenta. É o carro que não aguenta, é o carro que literalmente... Teve mais que um GP esse ano que o carro dele da Nissan simplesmente parou, assim, falou assim, não vou andar. O Jake Dennis, pra mim, em todos os episódios que a gente já ouviu aqui, eu canso de rasgar elogio pro Jake Dennis, que chegou na Fórmula E em 2021 e quase ganhou o título no ano de estreia. Ele ficou em terceiro lugar no campeonato. Ele é um piloto muito bom, ele é um piloto que não erra. É raro você ver o Jake Dennis errar. É quase... sei lá, eu não consigo lembrar de um momento em que ele tenha feito um erro, assim. Pode ter acontecido ter erro de estratégia de equipe, porque a equipe fez alguma coisa para ele, ele não conseguiu desempenhar uma estratégia X. Mas questão de erro dentro de pista, grotesco,
Não me recordo desde que ele entrou na Fórmula E. O que aconteceu essa temporada foi que ele teve um azar do caramba, que ele sofreu um monte de DNF. O Jake Dennis, se ele não pegou pódio, ele sofreu DNF. Basicamente foi isso, né? E o Jake Dennis é um piloto que eu gosto muito da pilotagem, tanto que eu sempre uso a pilotagem dele como referência, né? Com até episódios anteriores que eu falei que o Nick Cassidy, pra mim, da temporada passada pra cá, ele tá dando uma de Jake Dennis. Que o Jake Dennis, ele tem uma leitura de corrida muito boa. Ele sabe escolher as brigas dele. E é uma coisa que eu tô vendo o Nick Cassidy fazer desde a temporada passada. Saber que briga que eu vou ter, que briga eu não vou ter, aonde eu vou me enfiar, onde eu não vou, né? Só para trazer aqui de informação, esse foi o 5º pódio consecutivo do Jake Dennis, tá? Ele venceu no México no começo do ano, ele teve 2 segundos lugares seguidos em Díria. Depois ele teve uma sequência de 4 DNFs, ele quase foi ter um 5º DNF lá em Berlim, mas ele voltou pro pódio. E aí, desde a corrida 2 de Berlim, ele vem vindo no pódio. Então, ele foi P2 em Berlim, P3 em Mônaco, P2 nas suas corridas lá em Jakarta e agora P2 em Portland também. E ter essa sequência dentro da Fórmula E é muito impressionante, porque é uma categoria que geralmente o que não falta é confusão, né? Então, ele tá numa temporada muito forte e ele é um piloto que eu sempre falo, sempre deixo muito claro que eu acredito que se não for nessa temporada, em alguma temporada ele vai ser campeão da Fórmula E. Pra mim, ele tem tudo pra ser campeão da Eu Fórmula E. acho que ele tem. Eu colocaria ali o Nick Cassidy nessa última temporada. O Jack Daniels, eu vejo também isso um pouco no da Costa, no ano que ele ganhou, e até hoje, assim, que são pilotos que eles sabem o momento de atacar, entende? Eles têm uma leitura muito boa do carro que eles têm na mão, do quanto eles podem ir, do quanto eles podem frenar. São pilotos que eles são muito rápidos nessa leitura de corrida. E acabam sendo pilotos muito limpos. Então, você tem uma consistência desses pilotos, né? Então, eu percebo que o Jack Dennis, ele tem isso. Ele tem essa tirando a consciência de 5 DNFs dele. Coitado. Foi 4, não vamos foi colocar 4, mais. Desculpa. Calma. Perdão, Jack Dennis. Perdão, Andretti. Vai traumatizar o menino aí, colocando DNF. E daí eu percebo que é muito isso, assim, que ele tem esse feeling, assim, de tipo, não, eu vou tirar o pé, não, agora dá pra. Ele não é afobado. E eu sempre digo, isso não é só pra Fórmula E, isso é pra qualquer categoria, que a consistência, ela ganha de lavada da afobação. Ai, mas é porque ele é muito rápido, porque ele é agressivo, olha que legal. Normalmente é a consistência que vai ganhar. Van Dorn ano passado Isso que eu ia levando o falar, título, Van ele só Dorn ano venceu passado. uma corrida e foi campeão. Ano passado, o Van Dorn. Exatamente, tá achando isso? O Van Dorn ano passado foi isso. O Van Dorn é outro que eu fico chocada. Ele porque corre pela Fórmula. Mano, ele corre na Fórmula E faz 600 anos que ele corre na Fórmula E. Sei lá, eu sou exagerada mesmo, tá? Mas assim, a Fórmula E geralmente, ter DNF é uma coisa que é comum. Todo piloto ali já teve uma DNF, porque acontece. Sim. Cara, o Van Dorn chegou, acho que ano passado no México, e acho que esse ano teve alguma coisa com ele também, não lembro agora, não lembro, me deu um branco. Mas ele é um cara que tem uma cara na Fórmula E que ele praticamente nunca teve problema. Tipo, não teve uma DNF, não teve alguém batendo nele. E é muito difícil. A gente tem um exemplo do o Jake Dennis, coitado, sofrendo aí com os outros batendo nele. É que o Van Dorn, ele descontou tudo na Fórmula 1. É verdade. Ele deixou pra ser ruim lá na Fórmula 1 mesmo. Mas é que também eu sempre falo, além de estar problema, tá com aquela atrocidade daquela McLaren lá, que pelo amor de Deus! Ele dá até dó, não. Era o GP2 engine, né? Tipo, o motor GP2 do clássico meme do Alonso. Nossa, mas muito mas é isso. Então, eu vejo o Jack Dennis nesse hall de pilotos, assim, que, tipo, são muito de boa. Eles têm uma pilotagem linda. E ele junta daí os dois, né? Porque ele é bom em fazer classificação, ele é bom na corrida, ele sabe se manter, ele sabe a batalha que travar, ele sabe a hora que, tipo, não vou dar pé, passa na frente, depois eu te alcanço. E é uma coisa que é dele, o Jake Dennis, ele, a carreira dele, ele na base, ele sempre foi esse piloto, pilotagem limpa, pilotagem consistente,
uma frieza de saber que onde vale a pena brigar, onde não vale brigar. Até esse ano mesmo, teve corridas que ele estava ali em P2, que ele poderia ter brigado por P1. Ele mesmo falou na rádio, eu não vou brigar, porque a chance da gente tem de bater um no outro é muito grande, eu vou ficar com o meu P2, sabe? Isso é muito inteligente. Você percebe que é o piloto que ele tem um objetivo maior, né? E isso é muito legal. Porque eu acho que a gente valoriza muito, tipo, aqueles que têm garra e vão para cima. Mas às vezes você saber que aquele P2 ele vale muito mais. Principalmente quando você vê o teu amigo que tá. Teu concorrente tá, meu filho. Por que eu vou atacar? Exatamente. Sabe? Então, eu acho que é ter essa inteligência emocional mesmo. É uma coisa muito, muito, muito massa, assim, de ver ele. E as pessoas, às vezes, não prestam tanta atenção nele. E ele veio chegando ali, comendo pelas beiradas, assim, tipo... Ou estou chegando, ou estou chegando. Meu carro não tá funcionando, mas eu vou chegar. Sim, e a gente não pode esquecer, Andretti tem o powertrain da Porsche, que é um powertrain muito bom também. Sim. É um powertrain que eles acabaram, a Jaguar acabou surpreendendo, né? Começou meio ruim, mas depois eles pegaram o tranque. Acho que hoje eles têm entendimento até bem maior do que a Porsche, mas a Porsche não é pouca coisa. O powertrain da Porsche é muito forte e a Andretti e a Porsche têm pilotos muito bons, né? E falando nisso, tipo, o Jake Dennis, mais uma coisa que é muito importante destacar foi essa pole dele. Apesar deles falarem, a classificação não faz muita diferença, o próprio Jake falou, se eu ficar em P1, se eu largar lá atrás, eu vou lutar para subir. E se eu ficar em P1, eu vou ter que gerenciar lá na frente a energia, deixar que alguém pegue o primeiro lugar, depois eu volto para brigar pelo primeiro lugar. Só que você ficar em P1, a pole dá 3 pontos. E foi graças a essa pole, somando com o P2 dele, obviamente, que fez com que ele assumisse a liderança. Ele já tinha assumido com a pole, né? Sim. Mas durante a corrida ele estava atrás do Nick Cassidy, tava em P6, em alguns momentos P5, P6, o Nick Cassidy estava lá em cima. Então, se ele não tivesse terminado em segundo lugar, o Nick Cassidy teria ficado com a liderança do campeonato. Mas o fato dele ter terminado em segundo lugar, junto com os 3 pontos da pole position, colocou ele como líder por 1 ponto. Tá com 154 pontos e o Nick Cassidy com 153. Então foi um resultado muito bom essa pole do Jake Dennis aí para ele e para Andretti. Já emendando no outro piloto que você mencionou, que foi o nosso terceiro lugar, o Antônio Félix da Costa, que largou de P8, ele chegou a liderar a prova por um tempo, inclusive, ele teve uma performance incrível, inclusive a largada dele, depois da largada do Nick Cassidy, para mim a largada mais bonita foi a do Da Costa, e o Da Costa é um cara que, não tenho o que dizer do Da Costa, sabe? Você pode colocar um carrinho de rolemã na mão desse cara que ele vai tirar leite de pedra e ele vai tirar o melhor. Ele teve um pouco de dificuldade de se adaptar com o Gen 3, ele mesmo falou disso. E não só ele, alguns pilotos tiveram, estão tendo ainda. E ele começou a se entender com esse carro agora, de umas corridas para cá, né? De Mônaco para cá, ele começou a se entender um pouco melhor com esse carro. Então, assim, para mim já mostrou que ele se adaptou ao carro. Agora ele já se adaptou a esse carro. E só agora já está na reta final do campeonato, né? Então fica aí o alerta pra gente ficar de olho no Da Costa na próxima temporada. Porque ele é um piloto que ele sempre tá brigando pelo título. Ele é muito forte. Ele é um piloto muito bom. Muito bom. E ele tem algo que pesa muito a favor dele, que é o tempo de experiência, né? Então, ele é campeão também da Fórmula ele E, né? Ele já ganhou. Você vê que ele tem uma vibe diferente, assim, né? Ele sempre passou essa vibe de ser muito de boa. Mas você vê, assim, que ele não tem essa afobação também. Que ele é um piloto, assim, que tá realmente ali com a equipe, com um companheiro de equipe também, né? Tanto que ele mesmo deixou muito claro, né? Ele sabe que ele não tá brigando por título mais e que ele tá ali pra ajudar o Verlaine e a equipe, mas que quando, por exemplo, nessa corrida de Portland, o Verlaine teve alguns problemas, sofreu batidas no começo. Apesar de todos os problemas, me surpreendeu que ainda assim ele conseguiu terminar dentro do top 10, conseguiu pontuar, ficou em P8, com todos os problemas que ele teve. Eu achei que ele ia abandonar a corrida, inclusive quando ele teve aquele toque que ele sofreu, que ele perdeu muito, ele foi parar em P20, o Verlaine. Sabe? Então ele lutou muito nessa corrida, a gente não pode ignorar isso, mas eles também estão brigando pelo título por equipes. E foi o que o Da Costa falou: eu tô aqui para ajudar o Verlaine a levar o título, mas a gente tá aqui pela equipe. Então, quando o Verlaine não puder, que foi o caso da corrida de hoje, eu vou ir atrás, eu vou brigar. Sim. E o Da Costa, cara, ele
ele é lindo ver ele pilotar assim. Eu amo principalmente as disputas entre ele e o Verne, porque os dois se conhecem muito bem. E aí os dois brigando por posição é lindo demais. E o Jake Dennis passando do Da Costa ali no finalzinho também foi uma disputa, foi um movimento a da Costa. Tipo, o Da Costa sofreu um movimento que geralmente é ele que faz. Ele que faz. Né? E o tanto que os dois, assim, estavam super, antes de subir no pódio, super comentando, conversando um com o outro sobre a corrida. Os dois super felizes e tal, com o que aconteceu, assim, que a Fórmula E tem muito isso, assim, tem as tretas, tem as intrigas, tem os problemas, porque é um ambiente de trabalho, nem todo mundo gosta de todo mundo, vai ter confusão, mas ainda assim é um ambiente que é um pouco mais leve do que a gente está acostumado a ver em outras categorias, né? A Indy também tem bastante desse ambiente, apesar de ter alguns que não se bicam um com o outro, ainda assim a gente tem esse ambiente. E a Fórmula E também tem uns que não se bicam com o outro, que é muito claro, a gente sabe. Mas, assim, essa coisa dos pilotos saírem do carro e conversarem sobre a corrida. E até quando eles brigam, às vezes é uma treta colossal, que fica um de cara feia pro outro. E aí, de repente, na corrida seguinte, os caras estão super parça de novo. É muito engraçado. Mas isso assim, de disputa, mas é que nem foi no finalzinho da corrida ali que teve o Bird e o Evans, que ficou aquele clima tenso entre os brodes ali. Vai ser o próximo tópico da nossa conversa, inclusive, que eu vou passar um leve pano pro Bird aqui. Então acho que rola, assim, mas ao todo, realmente, esse pódio é um pódio muito bonito, é um pódio muito competente, né? Assim, eu achei assim que foram 3 corridas muito bonitas, né? Tipo, 3 pódios realmente merecidos, assim, que fala assim, não, pô, o cara não caiu ali na cagada, ele realmente disputou, fez uma corrida bonita, fez uma corrida boa, a estratégia foi boa. Então, achei que foi um pódio, assim, muito legal. Bom, vamos falar então da Jaguar, da situação da Jaguar. A gente teve o Mitch Evans terminando em P4, o Sam Bird foi punido, né? Porque o Sam Bird ele teve uma disputa ali com o Max Ginter nas últimas voltas da corrida, que acabou fechando demais o espaço para o Max Ginter e o Ginter saiu do traçado. Depois voltou também, porque o Ginter caiu para P8, mas depois subiu, terminou em P6. Só que o que acontece? Na corrida, o Bird. Eu vou fazer aqui abrir um parênteses, né? A gente sabe que teve toda aquela questão do Bird com o Evans lá em Derabad, que aí bateu o nome de Evans, Derabad. Deve ter dado uma treta colossal, porque o Evans saiu puto, e depois o Bird, ele é um cara que ele fica muito sentido, então ele foi nas redes sociais uma baita de uma nota, ele é muito emotivo, ele é assim, é o jeito do Sam Bird, ele faz questão, ele leva pro coração as coisas, então ele se sente muito culpado, tanto que a gente vê ele em corridas seguintes, sendo mais contido. E a gente teve o caso em Jakarta, que ele acabou tocando de novo no Evans, por um erro dele. O Evans acabou também frenando um pouco em cima ali. E, enfim, acabou gerando esse toque que acabou causando o DNF do Evans na primeira corrida em Jakarta. E aí virou um burburinho. E a partir... Porque eu acho que até Mônaco estava controlada a situação, porque aconteceu em Derabad. Depois de Derabad, o Evans pegou pódio, venceu, aconteceu um monte de coisa. Então o clima estava ok. Só que quando aconteceu a Jakarta trouxe de novo a discussão que eles passaram 600 corridas tentando se livrar do estigma de Derabad. Quando se livrou do estigma de Derabad, que levou um tempo para a galera esquecer de Derabad, aí aconteceu o que aconteceu em Jakarta. E aí voltaram de novo a falar de Derabad. E aí o clima esquentou lá, porque os pilotos ficaram chocados com o que aconteceu. Gente, os pilotos são mais parte do Mitch Evans, que eles devem saber de todas as fofocas. Então deve ter tido uma outra treta colossal ali. E aí o que acontece? O Bird, ele já se culpa muito. Então, acho que ele, mais do que todo mundo, deve estar se culpando. Mas aí depois disso já começou um monte de rumor de que ele não vai estar na mesa com a Jaguar, porque o clima ficou meio complicado com a Jaguar. E E assim, os erros do Sam Bird foram erros muito, tipo, não dá para entender, não dá para passar pano para esses erros, porque ele não é um piloto que chegou agora, ele é muito experiente dentro da Fórmula E. Mas, além disso, vou bater nessa tecla. Ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas também colocando o Sam Bird como se ele fosse o pior piloto do planeta Terra, sabe? E, cara, por muito tempo ele correu na Envision, correu outras equipes, e ele sempre foi um cara que brigou lá em cima, né? Então, assim, temos também que tomar cuidado. Teve erros ridículos? Teve.
mas não dá para ignorar o piloto que o Sam Bird é. E o que acontece? Voltando para a questão da corrida, eu abri todo esse parênteses, por quê? De todo mundo ali, quem tá brigando por título ainda matematicamente é o Evans, tá? Só que nessa corrida o Evans não tava bem. O Bird estava muito melhor do que o Evans na corrida. O Bird, por muito momento, ficou na frente do Evans na corrida. Em vários momentos ele estava no top 5. E aí chegou um momento que a corrida é uma loucura, todo mundo ultrapassa todo mundo, aí você tem que, né, salvar energia, tá. Teve um momento ali que o Evans estava na frente do Bird, o Bird estava um pouco atrás do Evans. A equipe inicialmente até falou para ele ir um pouco para cima, mas ele não queria ter esse embate direto com o Evans, justamente para evitar qualquer tipo de choque entre eles, né? Então, o que ele falou? Ele pediu para a equipe no rádio inicialmente, para a equipe falar ou para o Evans ir para cima de quem estava na frente dele, ou para o Evans tirar o pé. Porque ele não queria atacar o Evans. Ele queria que essa decisão viesse do Evans. Justamente porque se desse alguma merda, a culpa não ia cair pra cima dele, né? Aí a equipe meio que inicialmente meio que desconversou, falou pra ele ser inteligente, ele falou, tá, deixa eu fazer o meu. Tipo, não enche o meu saco, né? E aí depois a equipe de novo entrou em contato com ele. Ele falou: Olha, eu tenho mais energia que o Evans. Aí ele falou isso, né? Eu falo pro Evans atacar, eu falo pra ele tirar o ré, porque eu não vou atacar o Evans. Aí o engenheiro vira pra ele e fala: Aí você tem que proteger o Evans. Aí ele fica puto, ele fala: Tá, eu tô fazendo isso, só que não tem como eu fazer isso, sendo que os caras atrás de mim estão vindo cada vez mais rápido e eu tô com o Evans truncado na minha frente que não sai da minha frente, né? E aí aconteceu todo esse rolo que a Jaguar ficou em cima do muro, meio que soltou a mão do Sam Bird, tá? Vamos ser direto ao ponto. Pra mim, na minha visão, soltaram a mão do Sam Bird. E aí, no fim, quem se prejudicou foi ele, porque ele perdeu um monte de posição, porque o pessoal que tava atrás dele tava mais forte, vindo forte, com o Evans, que não tava ajudando ali na frente dele, acabou perdendo posição. E aí, depois ele foi tentar recuperar a posição dele. Ele deu um fechadão lá no Gunter e a punição dele foi justa, ele fez o fechadão no Gunter, só que aí, de novo, pra mim foi disputa de corrida, pra mim ele não jogou o Gunter pra fora na maldade, era uma curva, ele tá tentando proteger a posição dele, que já teve gente falando, meu Deus, ele tá querendo mesmo cavar a saída dele da Jaguar, porque ela, tipo, foi uma disputa de corrida, e aconteceu com o Gunter, tava ali, poderia ser qualquer outra pessoa, né? E aí eu acho que falei tudo isso assim, trouxe minha visão em relação a isso, porque estão demonizando muito o Sam Bird, principalmente com os rumores de Jaguar, dele sair. Eu acho, inclusive, que ele deve sair mesmo da Jaguar, que ele não deve mais ficar na jogada. Acho que a Jaguar não quer mais ele lá, ele também não quer mais ficar lá. Mas a gente não pode também, nossa, pisar no Sam Bird e falar, meu Deus, porque parece, do jeito que a galera fala, que o Sam Bird, meu Deus do céu, é péssimo. Né? Não, eu acho que a gente tem que respeitar o piloto e a carreira dele. Na corrida ficou claro ali que a Jaguar não queria se meter num momento que ela deveria. Sim, porque tem decisões que tem que ser a equipe. Porque daí o piloto vai tomar a decisão de passar, ele vai saber qual que vai ser a reação do Evans, se o Evans não ia tentar fechar e não ia dar cagada e tirar os dois carros da equipe. Daí a culpa ia ser de quem? Ia ser do Bird de novo. Então, ali eu senti muito na corrida que o clima tenso deveria ter sido apartado pela equipe. Nem que a equipe fosse dizer, não, você não vai passar ele. Porque pronto, era uma ordem. Não ficou muito claro, né? Tava meio que parece que o pessoal tava com medo de falar as coisas, sei lá. Exatamente. Pelo menos o que deu pra entender assistindo a corrida foi isso. Porque eles não foram claros, tipo, não, você não pode passar o Sam Bird, o Mitch Evans. Então o Bird ficou ali em cima do muro. Com o Ginter ali, ele fez um cortador de grama, que foi bem engraçado, na verdade, a cena. Mas também achei que foi ali de corrida, tão ali afobado, tava quase no final da corrida e... Claro que o Gunter não gostou muito, ninguém vai gostar, tanto que na hora da sala dos pilotos o Gunter tava... Ele até foi explicar pro Gunter, meio que assim, o Gunter nem olhando muito na cara dele, só que a gente é logo pós-corrida também. O Drivers Room que eles acabaram de sair da pista quando eles vão gravar o negócio. A adrenalina lá no topo, tipo, nem se conversem nessa hora, sabe? Então ali, assim, não vi nada, assim, horrível. Mas eu concordo que, eu acho que pro bem da cabeça do Bird, ele tem que sair da Jaguar, que eu acho que realmente ali a relação tá desgastada, a gente vê, assim, que tá aquele clima, assim, de velório, né? Então, talvez para ele, eu espero que ele continue na categoria, né? Que ele não saia.
Mas eu realmente acho que a relação dele com a Jaguar, assim, Tá já meio deu. abalada, né? Eu acho que Deu uma talvez já deu. abalada. E as últimas não tá legal. Agora, junho e julho é o mês que as equipes já estão correndo atrás dos pilotos pro ano que vem. A Sim. gente vai começar a ter burburinho, vai começar a ter coisa, mas a Fórmula ela tem uma ética do qual, tirando quando o próprio piloto vem e fala, se o piloto não fala nada, geralmente a gente só começa a saber das oficializações em agosto. Eles esperam a temporada acabar, né? Tipo a Fórmula 1 que no meio do negócio já vai anunciando, né? Então, só em caso de um piloto mesmo anuncia. Claro que muita coisa a gente sabe antes, algumas coisas vazam antes, mas bater o martelo oficialmente é só quando a temporada acaba. Mas já tava começando a rolar os principais burburinhos aí. Ainda não. A única burburinho que se tem é que o Sunbird provavelmente não vai continuar com a jogada ano que vem, mas não dá pra saber pra onde ele vai. Minha opinião pessoal. Já tem uns episódios aqui que eu tenho falado que eu acho que o René Rast não fica na McLaren, tá? René Rast, pra mim, não vai continuar na McLaren mais. Não tá dando muito certo. Pra mim, ele fez umas cagadas ali na McLaren que pra mim não faz sentido. Hugh está no primeiro ano dele, então. E ele é um cara que lutou muito pra estar na Fórmula E ali. E ele quer continuar. Ele se direcionou toda a carreira dele pra lá. O que acontece? A gente tem todo o rumor também em cima do Drogovic, que ele fez o teste, Ele fez o teste pela Maserati. Não necessariamente o fato de fazer o teste por uma equipe X, você vai correr nela, tá? A Maserati, ela tem um caso que é muito específico, que é o seguinte: o Mortara tá numa temporada péssima, todos nós sabemos, tá? Triste. Só que, durante muitos anos, principalmente nas épocas de vaca magra da Venturi, que a Maserati é a Venturi, né? Só para explicar para as pessoas, a Maserati é a Venturi. Toda a base da Venturi é a Maserati entrou esse ano, mas pegou tudo que era da Venturi. O Mortara... Menos a peça principal. Ah, sim, mas assim, toda a estrutura é de lá, né? A fábrica, tudo é em Mônaco, sim. Então a Maserati é a Monegasque, hippie Monegasque italiana aí, só que tudo acontece em Mônaco. Dito isso, o Mortara, ele tá com a equipe faz anos. Durante o tempo que a Venturi não tava bem, ele tava lá, ele que conseguiu os resultados para a equipe quando a equipe não tava bem. E depois que a equipe se acertou, ele foi vice-campeão, a gente não pode ignorar isso, o Mortara é vice-campeão da Fórmula E do ano passado, e na 7ª temporada ele ficou em terceiro lugar no campeonato. Terceiro lugar no campeonato, não, desculpa, eu falei errado. Na 7ª temporada ele foi vice-campeão, e ano passado ele foi em terceiro lugar no campeonato. Tá? Então, assim, se eu acho que não acho que a Maserati vai virar as costas, a Venturi vai virar as costas pro Mortara. Pelo todo o histórico que ele tem. Então, eu acho que ele só sai da Maserati se ele receber uma proposta em outro lugar, se ele quiser sair. Não acho que a Maserati faria isso. E, ao mesmo tempo, não acho que a Maserati vai se livrar do Ginter. O Ginter, ele entrou na equipe, não era para ser o Ginter, era para ser o De Vries, se o De Vries não fosse para a Fórmula 1, tá? E o Ginter não era a primeira opção da equipe, ele chegou meio que o indesejado, tanto que nos rumores do grid ninguém nem colocava o Ginter. A gente fez até aqui um episódio especulando o grid dessa temporada, antes de sair os anúncios, e o Ginter era tão bola fora que a gente nem lembrou dele. Ninguém nem lembrou. Os jornalistas de fora não colocavam ele também nunca. E ele é uma grata... Eu percebo que ele é a grata surpresa, na verdade. E ele é a grata surpresa. Porque ele é muito bom, ele é muito rápido, só que ele comete uns erros muito X, assim. Só eu coloco na continha de rookie, assim, sabe? Tipo, sim, ainda é que ele não é... É que não dá pra colocar ele, né? Porque ele tá há muito tempo já. Ele entrou na Dragon. Ele entrou tipo lá assim, em 2018 na Dragon. Então, tipo assim, só que ele sempre foi muito afobado. O Ginter, o problema dele é que ele é muito afobado. Então, ele cometia muitos erros. Mas eu já falei em outros episódios aqui, até pra não me repetir pra galera que acompanha Entre Fórmulas, que eu já falei várias vezes disso. Só que, tirando a época dele da Andretti, antes do Jake Dennis chegar, tirando o primeiro ano dele na Andretti, ele sempre foi um cara que correu pra se provar. Então, ele sempre tem essa afobação dele, faz muito sentido ele ter, tipo, ele sempre teve prestes a perder o lugar. Então, ele sempre quer mostrar que ele pode entregar. E por querer mostrar que ele pode entregar, às vezes ele acaba cometendo uns erros muito bestas, mas ele é muito rápido. E ele tá amadurecendo. Essa temporada ele cometeu erros ainda, mas ele já tá amadurecendo. Eu acho que ele tem, se ele continuar amadurecendo enquanto piloto,
ele tem chance de entrar nessa galera, como ser um Nick Cassidy lá na frente, ser um Jake Dennis, ele tem tudo para isso. Só que eu também acho que ele precisa de um lugar para crescer. E a Maserati pode ser esse lugar. Ele precisa encontrar uma casa. Porque o Nick Cassidy encontrou uma casa. Quando ele chegou na Envision, ele tinha o Friends para segurar a onda enquanto ele estava aprendendo. O Jake Dennis, ele foi acolhido pelo Andretti. Só que o Ginter, tirando o primeiro ano dele no Andretti, ele nunca teve numa equipe onde ele foi 100% acolhido. Exatamente. A gente sempre teve a sensação que ele tava ali, tipo... A gente precisa ter você aqui, a gente não te quer. Sim. E eu sinto que na Maserati esse ano é diferente. Tipo, ele realmente está com a equipe. Então, por isso que eu falo assim, que parece que é a primeira vez que ele tá realmente correndo. Sabe não uma coisa... tipo, se matando por aquilo, sabe? Sim, e sabe uma coisa que foi muito legal? Isso que você falou, eu lembrei de uma coisa. A Maserati teve um começo de temporada difícil, né? A gente tem que lembrar que mudou muita coisa. O James Rossiter assumiu agora como chefe de equipe. Ano passado ele estava acompanhando a Suzy Wolff, acompanhando também o D'Ambrosio, mas ele abandonou tudo que ele estava fazendo, competindo em outras competições para ler, para aprender, para se preparar para esse cargo. Ele pegou uma bucha, porque era a Maserati voltando para competir no motorsport aí depois de não sei quantos anos. É um peso muito grande. Era um peso muito grande, então ele estava muito pressionado também. E o que aconteceu? A Maserati, ela tinha tudo para cair, para sucumbir. Só que o Ginter, até quando eu entrevistei ele falou muito disso, que os momentos difíceis fizeram a equipe se unir muito. E eu tô vendo na Maserati um clima que a Jaguar tem, que é aquele clima que é muito intenso. A Jaguar é aquela equipe, quando eles perdem, todo mundo chora, que é uma coisa assim, é muito intensa, e quando eles ganham, parece que, meu Deus, vai explodir o lugar. É um pessoal que tá precisando de uma coisa chamada o quê? Terapia. Exato. Pra saber lidar melhor com as emoções. E a Maserati, ela tá nesse momento onde a equipe, você sente que eles estão muito juntos. E uma coisa que eu achei muito bonita, o James Rossiter, eu gosto muito da postura dele como chefe de equipe, principalmente no começo, que eles estavam tomando muita pedrada, ele sempre se colocou à frente. Ele nunca deixou as pessoas atingirem os pilotos dele. Então ele sempre foi à frente. E você falou uma coisa que é crucial. Ele acolheu o Ginter. O Ginter chegou ali não sendo o desejado, e o que ele fez? Ele pegou o Ginter e colocou o Ginter embaixo do braço. E hoje você vê a relação deles ali, o Ginter é muito, tipo, protegido da equipe, sabe? Tipo, a equipe, você vê que ele encontrou lugar. Então eu também não vejo o Ginter saindo da Maserati na próxima temporada, tá? Ele teve um contrato só de 1 ano com a Maserati, então tem tudo para renovar, até porque ele foi o cara que tá trazendo todos os pontos da equipe praticamente. Eu acho que tem muito, assim, eu acho que a season ainda de mudanças aí da Fórmula E ainda vai acontecer, a gente vai ter muito para focar e colocar. Eu acho que talvez não, eu acredito que não vai ter grandes mudanças, assim, tipo, sei lá, eu acho que não vai entrar muitos nomes novos, por exemplo. Sim. Mas... vai ter uns lugares aí, mas não vai entrar tanta gente. Eu acho que vai rolar uma dança das cadeiras entre equipes e talvez não tanta gente, tipo, sendo agregada. Então, e só para voltar na questão do Drogovic rapidinho, que eu sempre falei nos episódios, mas estou aproveitando a brecha, como ele é reserva da Aston Martin e também da McLaren, se rolar um assento na Maserati, talvez ele possa ter uma chance da McLaren nessa vaga do Rast. Se o Rast ficar, para mim vai ser uma grande surpresa, porque eu não acho que fica. E se caso o Drogovic não venha para a Fórmula E ou ele entre em alguma outra equipe, talvez Sam Bird possa brotar na McLaren também. Para mim faz um sentido. Ele tem essa experiência, estando ali com o Hughes, né? E ele é um cara que ele é bom para ser companheiro de equipe. Ele é tranquilo, ele é na dele, ele é muito, tipo... Ele acolhe muito também. E o Ian James talvez é um cara que ele trabalharia, porque muita gente chutando o Ticktum, então a McLaren que o Ticktum tava fazendo uma temporada muito boa, só que o Ticktum pra mim não tem nada a ver com o ambiente da McLaren, cara. O Ian James quer paz e sossego pra trabalhar. O Ticktum ali no meio ia causar muito, sabe? Então não faz muito sentido. Mas enfim, isso aí fica para as especulações aí, que vão acontecer, né, logo mais. Mas assim, quero destacar também o Buemi, que as pessoas às vezes esquecem do Buemi, mas ele
largou. O Buemi, cara, ele É que o largou. Buemi, ele já é o eu sempre falo que ele é o Alonso do grid da A Fórmula gente E, fala né? que ele é o nosso aposentado favorito, o inimigo do É, INSS. ele é o inimigo. Exatamente. Ele é o Fernando Alonso da Fórmula E, gente. É o cara ali que tipo, diz assim, gente, esse cara não se aposentou ainda. Você não tava correndo na VEG, cara? Fica lá na VEG. O que você tava na Fórmula E? Você tá aqui ainda. Sim, exatamente. E o nosso inimigo do INSS começou a temporada muito bem, aí ele sumiu, apagou, sofreu pra caramba. E essa corrida ele largou de P18, ele terminou em P5, tá? Caiu, desceu, subiu. De repente ele apareceu no final da corrida que ninguém sabia de onde surgiu. De repente brotou um Buemi. De repente. E baita corrida dele. O Verlaine, que eu já mencionei também, foi uma baita corrida com tudo que aconteceu com o Verlaine, ele ter terminado em P8. Sensacional. E preciso falar de Lucas de Graça, que sempre tira leite de pedra de qualquer carro que ele pilota, sabe? É Nossa, ele tá sofrendo com essa Mahindra, hein? impressionante, porque a Pelo Mahindra amor de Deus. é o pior powertrain Nossa disparadamente do senhora. grid, e ela consegue ser pior que a equipe cliente dela, porque a Abt consegue, por mais que assim, É. a Mahindra, ela tem muito ponto, porque Lucas de Graça conseguiu aquele pódio milagroso lá no México, que ele ficou em P3, porque depois disso só foi para trás, só andou de ré, tá? E a equipe passou por muitas turbulências, o Roland saiu, e aí tá tendo muita treta interna, e a Abt está num momento melhor, a equipe tá conseguindo aproveitar mais esse powertrain. Só que o de Graça, ele é um cara que ele dá o máximo dele. E muitas corridas aí, por mais que ele não tenha ficado dentro do top 10, ele ficou perto do top 10. Então é muito impressionante o que ele consegue fazer com a Mahindra. E ele ainda ganhou uma posição, né? Porque ele terminou em P8, mas com a punição do Bird. Bird perdeu o P7, ele levou uma ponta que é muito importante para a Mahindra nesse momento. Então, assim, o de Graça não é de agora. Ele sempre tira o máximo assim que ele pode do carro, cara. É impressionante. Eu vejo que ele é um bom piloto de desenvolver a equipe mesmo, né? Se a equipe dá esse espaço dele de palpiteiro, de tudo, eu vejo que ele é um piloto que desenvolve muito bem a equipe. E eu acho que esse até é o. Eu li algumas entrevistas que esse é um dos objetivos dele dentro da Mahindra, né? Tipo, por isso que ele meio que aceitou esse desafio, que eu acho que a Mahindra é um desafio, né? Mas ele é um. Eu vejo que ele é o que a gente chama de piloto construtor ali, que ele é o cara que tá ali pra ditar, tipo, olha, gente, tal coisa não funciona, isso funciona. E eu vejo o de Graça muito nesse piloto, assim, até pelos outros trabalhos nas outras equipes que ele já passou, né? Porque é o cara que tá aí. Ele também. Ele foi o primeiro piloto contratado da Fórmula E. Quando a É isso que Fórmula, eu antes falo. da Fórmula E existir, ele já É isso que eu estava falo. ali. Ele é outro que é inimigo do INSS, a gente só não fala tanto porque ele é um pouco mais novo. Mas ele tá ali sentado na Fórmula E há quase 10 anos, ele é mais velho que a própria Fórmula E, né? A existência dele na Fórmula E é mais velha que a própria Fórmula E. Mas ele é um piloto que eu acho muito legal essa parte, porque ele desenvolve, ele pega essas buchas de equipe e fala assim, não, bora. Eu quero entrar agora, eu falei que a gente ia falar dela, da temida, da Nissan e da McLaren, tá? A McLaren usa o powertrain da Nissan. Eu sempre tenho aqui o meu pano para Nissan, por um seguinte, de que assim como a Porsche, eu sempre falo isso em todos os episódios, a galera que ouve aqui já cansou de ouvir. A Porsche e a Nissan foram as equipes que mais trabalharam no sentido de desenvolver esse powertrain para o Gen 3. Só que a Nissan, diferente da Porsche, ela teve dificuldades em algumas coisas que a Porsche não teve, tá? A Nissan, ela tá muito ciente das dificuldades que ela tem em relação a esse powertrain. Da toa que eles estão fazendo muitos testes, muitas coisas. Então eu sempre falo, fica de olho na Nissan, principalmente a partir da próxima temporada, né? É um powertrain que tem potencial para melhorar. É um powertrain que mostrou em diversas corridas, apesar de eles serem muito bons na classificação e na corrida sofrer, teve muitas coisas. A gente teve, não podemos esquecer que teve René Rast em pódio esse ano. A gente teve Fenestras quase conseguindo pódio também em algumas corridas. Então, assim, a gente teve Fenestras pole, a gente teve o Hughes pole. Não dá para deixar isso de lado. A gente teve performances também muito boas, tanto da Nissan quanto da McLaren, no sentido de ficar dentro do top 10 com os dois pilotos e conseguirem pontos com os dois pilotos também. Então tem uma força muito grande, mas tem seus efeitos. Tem esses problemas aí que a gente vê que na corrida peca, às vezes o carro para, às vezes não dá certo, às vezes eles não têm. Eu sinto que alguma coisa ali na parte do gerenciamento de energia desse powertrain
dá uma falhada em alguns momentos ali. Não é nem falhada, parece que não funciona de uma forma tão eficiente quanto num powertrain de uma Porsche, por exemplo, né? Eu acredito assim que tem uma deficiência aí nessa questão do powertrain da Nissan, até por alguns abandonos que a gente viu nessa temporada, que são pra gente inexplicáveis, né? Que simplesmente o carro parou e teve treinos que o carro, se não me engano, foi no próprio treino livre no Brasil, que teve uma Nissan que só parou no meio do caminho e pronto, e ficou por isso. Na E, corrida também, acho que o Sacha parou e o Nato bateu. Ou foi o é, contrário, uma coisa assim. então assim, tipo, que o carro só parou de funcionar e pronto, né? Então, falta ali o que a gente fala de confiabilidade do powertrain, né? Do motor deles. Então, mas saber que eles estão tentando evoluir, estão investindo nisso é algo legal, assim. Porque a gente cai de novo naquilo. Não adianta só ser rápido, não adianta só ser, nossa, agressivo, a gente precisa de confiabilidade, a gente precisa de constância, a gente precisa de resultado, né? Então não adianta ali o Sacha ser tipo, meter o pé na Nissan e fazer voltas espetaculares de classificação e conseguir tudo, e no fim o carro não aguenta, ou no fim tem N problemas, assim. Mas eu acho que essa é uma equipe que está empenhada, né, em evoluir. Pode ser que realmente venha coisa boa pro ano que vem. Mas a Nissan no passado teve uma temporada muito ruim, a última temporada deles no Gen 2. O Ginter tava lá, o Buemi tava lá também, e era praticamente uma raça pra cima, assim. Você nem via a Nissan. E a Nissan, ela tá passando, eu sempre falo, acredito muito nela, porque ela tá passando por essa reformulação. Inclusive, já foram feitas contratações, que obviamente que só vão poder entrar na equipe quando a temporada acabar. Mas eu já falei também em outros episódios aqui, eles estão trazendo um moço que eu não sei falar do nome, nunca lembro o nome, não sei pronunciar. Mas aí, se vocês voltarem os episódios atrás, quando o Modo Ataque participou, ele fala o nome do moço. Ele é um cara que desenvolve lá dentro da Extreme E, trabalha com parte de desenvolvimento de carro lá. Ele vai vir para a Nissan. E a engenheira de performance do Mitch Evans, essa é a última temporada dela, depois de anos com a jogar, anos com o Mitch Evans, a Nissan contratou a Cristina Manias para trabalhar com eles a partir da próxima temporada. Então ela também está passando para lá. A Nissan está fazendo várias contratações aí para a próxima temporada, principalmente. E, claro, além do carro, tem a curva de crescimento. Sacha Fenestraz, ele é um piloto muito rápido, ele é um piloto muito bom. Mostrou isso na Super Fórmula e tá mostrando isso na Fórmula E. Só que ele é rookie, ele comete erro de rookie, porque o Sacha Fenestraz, na corrida, ele é afobado, sim. Ele comete uns erros, sim, né? E uma coisa que eu tô torcendo muito, assim, para que essa dupla permaneça. O Nato, eu até coloquei ele separadinho aqui dentro desse tópico para falar dele rapidinho, porque ele terminou em P9 nessa corrida, ele liderou por muito tempo essa corrida, sim. E apesar de todos os problemas do powertrain, para mim ele fez uma corrida muito inteligente, e ele é um cara que ele sempre segura as pontas quando o Sacha mete o carro no muro ou quando acontece alguma coisa com o Sacha. Ele não aparece tanto quanto o Sacha, porque o Sacha, novamente, é o que você falou, a galera presta mais atenção naquele cara que tá sempre acelerando e que aparece muito. Só que o Nato, é muito curioso isso, que ele é um piloto que ele acha ele muito bom ter... Quando eu tenho um piloto que é assim, que nem o Sacha, esse perfil muito forte, muito rápido, ter um piloto como ele do lado. Foi assim com o Mortara também, quando eles correram juntos na Venturi. E o Nato é muito louco, porque se o companheiro de equipe dele tá bem, ele cresce junto. Ele é um cara que ele cresce junto. Ele joga muito pelo time também. E ele se sente melhor. Ele também fala isso, tipo... que ele vê o Sacha evoluir, ele cresce junto com o Sacha. É uma característica dele a gente ver isso, né? Em Jacarta, ele e o Sacha Fenestraz ficaram em P4 e P5. Foi o melhor resultado combinado de uma dupla da Nissan desde 2020. Então, assim, pelo que a gente sabe até... Então, o Sacha tinha feito um contrato de 2 anos aí com a Nissan, então acho que provavelmente ano que vem ele vai estar aí. Não vejo o Sacha, apesar de estar surgindo um rumor de que talvez ele vá para Jaguar. Não sei se ele vai acabar parando lá. No fim, eu acho que a Nissan vai manter a dupla. E pensando em toda essa reformulação profissionais que eles estão trazendo, é muito melhor você trazer esses profissionais com pilotos que já estão acostumados com esse carro. Então, esses dois já passaram essa temporada toda com esse carro.
e é uma dupla que funciona muito bem. Você vê que o ambiente da Nissan com os dois é muito bom ali. Pro Sasha também é muito bom. O Sasha é muito novo ainda. Então, assim, é uma dupla que eu vejo aí, principalmente a partir da próxima temporada, colhendo frutos desse trabalho que eles estão fazendo, né? Eu espero, sim. Eu vejo que é uma equipe empenhada. E como você falou, assim, o Sasha, ele é um piloto. Ele é aquele jovem afobado, ainda que você fala assim, cara, não, vai com calma. Importante, ficou muito claro isso, assim, que você tem que falar assim, calma, vamos parar aqui, respira, vamos respirar, porque ele subiu e desceu aquele grid umas 20 vezes, eu já tinha parado de acompanhar ele, eu falei, não, Sasha Ferestrazi, ele vai de P1 para P20 em 2 segundos, 20 vezes na corrida. Então, ele é um cara que eu acho assim, que se a Nissan tiver paciência, e realmente isso é o plano da equipe, né, progredir, talvez seja ali uma parceria muito, muito boa mesmo. Parceria que pode aí colher frutos, né? Aí pro Isso. futuro. Até porque, novamente, ele é muito novo. Ele tem 23, vai fazer 24 anos agora em julho, o Sasha ainda. Então tem muito para crescer. Vou fazer uma menção honrosa só porque eu sempre faço menção honrosa a esse piloto, né? Não escondo de ninguém. Robin Fries, P10. Eu fiquei tão feliz. Assim, teve a punição do Sunbird, teve uma coisa que pessoas a punição do Sunbird foi fazer o Robin Fries sair de P11 para P10, tá? Que assim, o Robin Fries, novamente, eu falo isso em todo episódio, não tô nem aí, não tô nem aí. Eu falo isso toda assim, ninguém aguenta mais. Eu sou insuportável com o certo de Robin Fries mesmo. Mas o cara, ele quebrou a mão no começo do ano. Ele perdeu metade da temporada, voltou em São Paulo. E aí em Berlim ele foi pole. Tipo assim, é um carro completamente novo, todo mundo tá se adaptando ainda. E numa Arbit que tá uma pedreira também com esse powertrain da Mahindra. E tanto ele quanto o Nico estão tirando ele de pedra que o Nico, coitado, ele pontuou só uma vez lá e depois ninguém deixa ele pontuar. Quando ele entra no P10, é o Bird que tira ele da corrida. Aí é o carro que não funciona o freio. Não, só um comentário sobre Nico Miller que ficou muito engraçado esse final de semana foi que assim, o Nico já tinha abandonado lá a corrida, deixado o carro no muro no final da corrida. Punição de 5 segundos para Nico Miller. Eu falei, não, claro, pode punir, mas coloca 20 na conta do menino, mas você pra punir, pune agora. Cara, muito bizarro. Eles foram colocar essa punição, eles esqueceram de colocar antes, colocaram depois. Que foi um negócio que aconteceu lá no começo da corrida. Eu falei, gente, Fórmula E, não precisava soltar isso não, agora. eu achei muito engraçado. Assim, eu olhei assim, eu vi o negocinho de punição, eu olhei, eu falei, gente, mas o menino abandonou, faz umas bate e volta, já pode colocar a punição em cima dele. Mas, cara, o Robin Fries pra mim, assim, ele é bizarro, assim. E o Robin Fries, ele pra mim, eu sempre falo que pra mim é um dos melhores pilotos do automobilismo no geral, pra mim. Tudo que ele entra, ele ganhou e se destacou e não sei o que, e foi e ganhou. Fórmula E, inclusive, quase ele levou o título na 7ª temporada. É que a Envision foi de arrasta pra cima em Berlim. As 2 corridas em Berlim foi péssima. Mas ele, por muito tempo, ele liderou, inclusive, a 7ª temporada. Enfim, Robin Fries, Deus no céu, Robin Fries na terra. Sempre falo isso. Não discordarei. Sabe? Cara, Robin Fries é Robin Fries. Quem quer saber mais, joga no Google e vai ver sobre a carreira do cara. Que é incrível. A Fórmula 1 que perdeu, mas a Fórmula E ganhou. Porque ele só não entrou na Fórmula 1 porque ele não tinha dinheiro pra estar lá. Se ele tivesse o dinheiro que o resto tinha, ele tava lá. Mas enfim. Agora, fazendo os comentários agora finais, que a gente tá chegando aqui no finalzinho aqui do nosso papo. A gente tá na reta finalíssima da Fórmula E. Já estou sofrendo por antecipação, porque é muito tempo sem a Fórmula E. A gente agora tem 4 corridas, né? 2 rodadas duplas. A gente tem etapa em Roma, que vai ser no dia 15 e 16 de julho, e depois a final da Fórmula E no dia 29 e 30 de julho em Londres. Vai ser ótimo, vai ter corrida da Fórmula 1 dia 30 também, logo na final da Fórmula E. Então vai ser uma maravilha, minha vida. E vai estar um inferno na internet, vai estar um fogaréu com um monte de corrida acontecendo. Uma coisa muito importante para pontuar: a gente teve o teste de novatos em Berlim e a gente vai ter um treino livre zero agora em Roma. Então, antes, 15 e 16 é o EPRIX de Roma, mas no dia 14 de julho teremos um simbólico treino livre zero, que será com os pilotos novatos que participaram do treino livre em Berlim. Claro que muitos deles não vão poder participar,
porque muitos correm em Fórmula 3, Fórmula 2 e julho tá lotado de corrida. Pode ser que alguns acabem indo se a equipe liberar, porque vai ser um dia que não tem nenhuma corrida, só que tem corrida antes e corrida depois. Então, fica muito apertado. Complicado. Então, assim, não sei se Felipe Drogovic vai, nada foi falado ainda, a gente só vai saber provavelmente agora, quando entrar em julho, quem vai participar, quem não vai. Mas também vai poder participar do treino livre zero pilotos que não participaram do treino livre do teste em Berlim. Né? Claro que tem que seguir os requisitos, tem que ter lá licença especial para poder participar, O site Entre Fórmulas tem um texto explicando sobre tudo isso, então vocês podem dar uma olhada no site Entre Fórmulas, que tem essas informações em relação a esse treino. Nesse andamento aí do campeonato, aí nessa reta final, a gente tá no top 5 aí na disputa pelo título. Tá o Jake Dennis com 154 pontos, o Nick Cassidy com 153, o Verlaine com 138, o Mitch Evans com 122 pontos e o Verne com 97 pontos, que acho que já não tá nessa briga, acho que a gente já pode tirar o Verne dessa briga por título. E na disputa aí do campeonato por equipes, tem a Porsche em primeiro lugar com 231 pontos. Em segundo, a Envision com 225, a Jaguar com 184, a Andretti com 177 pontos e a Penske com 139 pontos. Vai ser interessante Roma. É uma pista. Roma é engraçado que mesmo que seja verão, julho, pode ser que às vezes brote uma chuva, porque Roma tem dessas. E se tem alguém que tá pedindo chuva, o Robin Fries e o Nico Miller, que eles são loucos por chuva, né? A primeira vitória e pole do Fries foi na chuva, inclusive, na Fórmula E. Então, ele é o doido da chuva, ele adora correr na chuva. E Roma, para mim, é crucial, principalmente para Verlaine e Nick Cassidy. Porque Londres, o retrospecto mostra que Londres está toda a favor ao Jake Dennis. Pode ser que chegue por ser Gen 3, a coisa seja diferente. Só que desde que o Jake Dennis entrou na Fórmula E, ele sempre tá no pódio em Londres. Sempre. Ele domina aquela pista. Então ele é um lugar que ele tá confortável, é Londres. Então ele tá em casa, ele tá com a torcida a favor, porque o Jake Dennis é britânico. E a galera pira com o Jake Dennis. Toda vez que tem corrida em Londres lá, é uma barulheira do caramba. Ainda mais que a pista é outdoor, indoor e outdoor. E onde fica o público também tem uma parte lá que é toda coberta. Então, quando a galera grita, ecoa no ambiente, assim. Vai ser uma atmosfera sensacional. Daria tudo pra estar nessa final em Londres, tudo. Essa final vai ser... como diria, né? Temos um campeonato, meus senhores. E as pessoas querem ganhar. E eu acho que essa final arrastada aí até Londres, com um piloto britânico disputando, é bem legal, E uma pista que ele domina. Então, assim, Roma, a chance do Verlaine, se ele ainda quiser brigar pelo título, a chance dele de mostrar alguma coisa é Roma, porque Londres, o negócio vai ser pegado. Eu estou ansiosíssima para Londres aí, para Roma também, ver como é que vai ser essa reta final do campeonato. 4 corridas muito boas. E aí, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Mas, Carol, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, por participar, por trazer suas explicações, trazer a sua visão aí mais técnica das coisas, entendeu? Que daí não fica só nas bobagens que eu falo. Muito obrigada. Fale aí das suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, que tipo de conteúdo você também faz. Bom, eu não falo só de Fórmula E, eu também falo de Fórmula 1, de Indy e WEG, né? WEG e Stock Car. A princípio é isso que eu tô falando, acho que não tem mais espaço para falar de mais nada. Eu tento descomplicar um pouco o automobilismo, explicar um pouquinho qual é a magia desses carros, incluindo da Fórmula E. Já falo bastante sobre o carro, gosto bastante de falar sobre o carro da Fórmula E e tentar desmistificar algumas coisas sobre ele. E vocês me encontram no Instagram por Polita, com 2 T's, Polita C.
E no Twitter por Polita_C, lembrando que Polita é com 2 T's. Mas se você jogar Carol Polita, provavelmente eu serei a única que você vai encontrar nessas redes sociais. E eu deixarei as redes dela na descrição do episódio também, como eu sempre deixo dos convidados, para vocês poderem ir lá e a seguir e prestigiar o trabalho da Carol, até porque, né, mulheres fazendo conteúdo aí de automobilismo, temos que nos ajudar e bons conteúdos precisam ser compartilhados. Essa é a minha visão. Ai, muito obrigada. E é isso mesmo, né? Se a gente não se apoiar, ninguém apoia a gente, não. E eu deixo aqui meu muito obrigada, né? Te chamar para falar um pouquinho de Fórmula E, algo que eu gosto muito, né? E às vezes as pessoas acham que não, porque quando a gente é muito focado em algumas outras categorias, mas você gosta? Gosto, falo, assisto, tenho opiniões. Então, muito obrigada, Sônia. Muito sucesso para você, para Entre Fórmulas. E que esse final de campeonato seja incrível. Com certeza. Muito obrigada aí todo mundo que ouviu. Lembrando também, segue o Entre Fórmulas nas redes sociais. Vai se inscrever no canal do YouTube, por favor. E aí a gente tá o Entre Fórmulas _ no Instagram, Entre Fórmulas no Twitter. E tem o site, tá? O site com um monte de conteúdo, com vídeo, com episódios do podcast, com um monte de notícia. É o entreformulas.com.br. E é isso. Muito obrigada por todo mundo que ouviu até aqui. E até o próximo episódio.